podcast Flamenguismo, chegando agora para a 4ª edição aqui nesse empreendimento que mais cresce no país. Nos últimos episódios, a gente gravou na segunda para postar na terça, mas dessa vez a gente resolveu ignorar o Campeonato Carioca e aguardar o início de facto da temporada para agir. O Flamengo estreou na última quarta-feira no Brasileirão com uma derrota irritante para o São Paulo no Morumbi, mas a notícia do dia é o anúncio da contratação do Paquetá, não tem muito como fugir. A gente está começando a gravar aqui no momento em que o Paquetá pousa no Rio de Janeiro para retornar para casa, retornar para o Flamengo. A gente chegou a falar bastante das negociações com ele há 2 programas e à época nós pregamos paciência, porque era uma negociação que podia se arrastar por bastante tempo, até teve um lenga-lenga ali, mas o negócio foi fechado com muito mais rapidez do que eu fui capaz de imaginar. O Paquetá volta para casa 9 anos depois, no auge físico e técnico, em busca de recuperar a felicidade de jogar futebol, onde ele sabe que já é amado e será ainda mais. Meu nome é Gustavo Angeléias, eu tô aqui com meu amigo rabiscante e dançante Matheus Vieira. Bom dia, Mate. Estamos gravando de manhã, novidade aqui, mas estamos aqui. Bom dia mais ou menos, né? Bom dia mais ou menos. Aconteceram algumas paradas aí, mas a mesma mão que aplaude é a mesma que vai. Exatamente. Né? Como diz o poeta. Porque, por mais que a gente tenha feito uma partida patética diante do São Paulo lá no Morumbi, acaba que temos um Paquetá chegando para aliviar. É a cortina de fumaça? A primeira cortina de fumaça da temporada? Exatamente, a maior de todas. Primeira cortina de fumaça da temporada, coisa boa. Mas essa daí é um abraço com gosto, né? Porque, ver o Paquetá de volta é maravilhoso, é sensacional. E a gente estava falando mesmo, né? Sobre as negociações, duraram bem menos do que a gente esperava, e é aquela frase dita por muitos apuradores, né? Sim. A vontade do jogador prevaleceu. É. Então, ele tem que ser reconhecido aí o esforço que o Paquetá fez para realmente defender o Flamengo, tá ligado? Para voltar para casa, porque tinha muita gente interessada, não é como se não tivesse ninguém querendo o Paquetá, se ele tivesse como um refúgio lá do West Ham, não. Tinha gente querendo, tinha gente graúda querendo. Sim. Mas a parece que Tottenham tentou, Chelsea tentou também, Tottenham, né? Chelsea, se não me engano, Aston Villa também. Uma galera da Premier League queria. Mas ele queria mesmo era voltar para casa. E também não queria defender nenhum rival do West Ham, né? Por respeito aí ao clube, para tentar também ajudar, contribuir nas negociações com o Flamengo, para facilitar esse retorno. Então, não é que ele seja nenhum coitadinho que vai jogar aqui de graça por caridade, mas ele fez um esforço realmente para voltar, e isso tem que contar, porque é um jogador que está vivendo aí o seu auge, então ele teria muito mercado na Europa, só que preferiu voltar para casa, para o lugar onde ele é amado, respeitado, idolatrado. Então, a primeira rabiscada que ele der no Maracanã, eu vou aos prantos, vou me jogar no chão do estádio e chorar copiosamente. Cara, eu tava pensando muito na vinda do Adriano pra comparar com essa do Paquetá, mas eu não tava conseguindo achar as palavras. Mas aí no Twitter uma galera começou a falar disso e o meu xará Gustavo Duarte traduziu um pouco meus pensamentos. Ele falou que a vinda agora lembra o Adriano porque é um cara que precisa ser abraçado e a gente precisa do futebol dele, né? A nação pegar no colo é a melhor motivação que ele pode ter. E é meio que isso, assim, ele passou por questões complexas na Europa, umas coisas meio fora do controle, assim, fora do campo. E o futebol parece que perdeu um pouco do sabor pra ele, né? Parece que perdeu um pouco do gosto, parece que ficou com gosto de plástico. E jogar aqui, onde ele é mais amado do que em qualquer lugar do mundo, pode fazer ele recuperar o melhor futebol que ele já desempenhou. E diferente do Adriano, e até além, né? Porque o Adriano aqui, ele claramente não teve no auge dele, né? O auge do Adriano tinha ficado pra trás. Fazia alguns anos já de diferença entre ele chegar aqui. O auge dele ali é 2004, 2005, até ele ter uma queda em 2006. Do Paquetá, o auge dele tem 1 ano e meio. 1 ano e meio atrás ele estava sendo pretendido pelo Guardiola. E ele pode ir além disso, né, cara? Aqui no Flamengo, ele pode ir muito além. Pelo Guardiola pelo dobro do valor que o Flamengo tá pagando. Exatamente. Então, aí você vê, né? Exatamente. O nível de jogador que a gente tá trazendo. Muito dentro da torcida do Flamengo começou uma certa discussão de o pessoal tá desvalorizando o Paquetá. E assim, cara, eu acho que, a gente tem que saber dividir um pouco as opiniões, né? Ver quem tá dando uma opinião de fato e quem tá dando uma opinião de merda. Porque tem muita gente que tá dando... Tipo assim, tem muita gente na imprensa especializada esportiva que você vê o que a pessoa tá falando e você entende que ela não viu uma partida do Paquetá. Ela só viu o Paquetá na seleção e olha lá.
Então, assim, se a pessoa tá falando que o Paquetá não joga nada, que, porra, vai chegar aqui e não vai jogar nada, é porque a pessoa não tá percebendo o que tá acontecendo. Aí, daqui a pouco vai perceber, Paquetá... Mas a ficha vai cair. A ficha vai cair. E, porra, pode ser que o Flamengo não ganhe nada com o Paquetá. Eu imagino que não seja esse cenário. Mas pode acontecer isso. Mas o Paquetá, se tiver em campo, ele vai jogar pra caralho porque ele joga pra caralho. E é um time muito bom, com um técnico muito bom. Exatamente. A gente, né, tem aí a primeira partida, né, com todos os titulares em campo. Todos os titulares não, todos os membros do time principal em campo. Combinando essa derrota aí pro São Paulo. Mas também tem que levar em consideração a questão da pré-temporada, né? Que a gente meio que não tem pré-temporada no futebol brasileiro, né? O calendário, ele não permite. Se você chega longe na sua temporada, se você disputa todas as competições, vai até o final, chega numa decisão de mundial, você meio que é punido na temporada seguinte, porque você não tem pré-temporada, você não tem tempo para trabalhar, você não tem tempo para planejar da maneira correta, com todo né, o aparato ali, para deixar os jogadores entrarem na temporada voando, começar, né, fisicamente mais adequado e tecnicamente os teus caras fazendo amistosos. Não, você já começa com o jogo valendo, já é estadual, já começa, né, daqui depois, umas semanas depois já tem 2 clássicos que você precisa entrar em campo e mudar seu planejamento para entrar com o time titular, porque o Sub-20 não rendeu o esperado nas primeiras partidas, então te colocou numa situação complicada no campeonato. Tem tudo isso, as coisas vão se acumulando, e aí... mas é importante também não passar pano, porque o Flamengo foi extremamente displicente nessa estreia do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Foi realmente uma atuação muito ruim. Encontrou um gol ali num lance de genialidade do Pedro, né? Porque aquele passe de peito do Pedro foi fantástico. A finalização do Plata, que fez uma partida horrorosa. O Plata foi muito mal, nossa, muito mal, tirando o gol ali, foi bem mal mesmo. Aliás, raros foram os nomes que foram bem no jogo, né? Acho que dá para salvar aí o Cebolinha, por incrível que pareça. O Cebolinha foi bem enquanto esteve em campo, mas tirando ele, atuações muito abaixo, um nível de desconcentração muito grande, uma displicência mesmo, assim, um preciosismo, excesso de preciosismo para definir algumas jogadas. Então, a gente precisa também levar em consideração a questão física, a questão técnica ali que não está no auge ainda, que não fez pré-temporada e tudo mais, que teve a aceleração do planejamento para esses caras voltarem, mas o nível de concentração, o mental também impactou bastante nesse resultado. Não, cara, e aí eu acho que isso é importante, assim, a gente estava planejando para gravar ontem, logo após o jogo, e aí acabou, por umas questões a gente não conseguiu, estamos gravando aqui quinta de manhã, e aí, assim, porra, se fosse ontem essa gravação, a gente já tá soltando muito mais marimbondo do que tá soltando agora. Foi uma irritação gigantesca o jogo, porque é aquele negócio, né, cara, quando a gente sabe do potencial desse time, e a gente sabe diferenciar uma derrota quando a gente foi superado pelo adversário e uma derrota quando a gente foi superado pelos nossos próprios problemas, né? Então, assim, ontem, claramente, porra, a gente tava enfrentando um adversário mais fraco que, porra, claro, teve seus méritos. O São Paulo jogou o jogo que tinha que jogar e o Flamengo, cara, porra, a gente até já passou do assunto Paquetá, acho que, enfim, é isso mesmo, a empolgação, a gente já falou, teve até corte nosso. Porra, se você por acaso ouve a gente, não segue a gente nas redes sociais, dá uma moral lá que a gente tá tentando levar aqui o nosso conteúdo pras redes sociais também, porque, enfim, somos reféns do algoritmo e do capitalismo tardio. E aí, entrando realmente no jogo, assim, cara, porra, aquele primeiro tempo foi muito irritante, assim, cara, muito irritante, porque a gente vê claramente, a gente sabe quando o Flamengo tá em condição de fazer o melhor jogo, e o primeiro tempo se apresentou para isso, cara. Um primeiro tempo de domínio amplo, de muita posse de bola, de não deixar o São Paulo jogar na maior parte do tempo, porque quando o São Paulo aparece para jogar, até levou um certo perigo ali, a gente tomou uns contra-ataques, o que, pô, é normal, mas assim, no fundo, assim, é um domínio amplo, mas a gente teve uma chance gigantesca, que foi aquele passe do Cebolinha pro Carrascal, que foi, pô, um passe incrível, e o Carrascal perdeu. O dribla o goleiro, o Carrascal. Ele fez o pior, né? Ele podia driblar o goleiro, podia cavar. Assim que ele perde o lance, a câmera vai no Felipe, ele tá falando, pô, cava. É isso, mas assim, o Rafael saiu de qualquer jeito, era isso, era cavar ou driblar, enfim. Esse é o lance que tem que fazer se o Flamengo tem. Porque é isso, né? A gente
no ano passado a gente viu muito isso, teve muita gente comparando o jogo de ontem com os piores momentos do ano passado. A gente viu muitos jogos complicarem além da conta pela falta de eficiência do Flamengo, porque a gente tem... Eu acho que são dois casos. Tem jogos que o Flamengo não consegue criar, e aí beleza, porque eu acho que o Flamengo tá sendo bem marcado. Acontece. Só que tem jogos que o Flamengo consegue criar e não faz o gol. Se o Flamengo for mortal... Porra, transformar o domínio territorial e de posse de bola em gol no primeiro tempo é muito difícil de parar esse time. Só que ontem a gente viu... Cara, um dado interessante é que o São Paulo teve 15 desarmes no primeiro tempo e o Flamengo teve só 2. Que mostra que a gente realmente dominou as ações, dominou a posse de bola, teve mais a bola, trabalhou, teve mais a posse, né? Mas para transformar isso em gol... Foi muito difícil, foi complicado mesmo, assim. E de chance, de facto, a gente teve só do Carrascal, porque o resto foi chute fora da área. A gente teve um chute de Cebolinha e mais nada. A gente, tipo assim... E por outro lado, toda vez que o São Paulo chegava no ataque, era um Deus nos acuda. Pois é. Porque a nossa defesa tava numa instabilidade, assim, os caras realmente... numa outra rodagem, num outro ritmo, a nossa defesa assim, tá mal, a nossa defesa... num outro ritmo mesmo, assim. Nosso sistema defensivo tá mal. O Ortiz... É porque é aquela coisa, né? A gente teve a primeira partida contra o Vasco, que foi um amasso completo, acabou que a gente nem falou aqui, mas foi um amasso. Sim. E contra o Flu, porra, já foi meio claudicante ali e tal. E aí fica aquela dúvida, pô, o que aconteceu? Qual é a fotografia de momento? É o jogo contra o Vasco ou é o jogo contra o Fluminense? Eu acho que é o jogo contra o Fluminense. Exato. Porque o Royal entrega uma bola pro Joe Kennedy naquele gol e ontem o Pulgar entregou uma bola no pé do Danielzinho. É isso. E aí é isso. Eu acho que o nosso sistema defensivo titular, considerando, porra, a linha de defesa, e aí Pulgar, Léo Ortiz e Léo Pereira, o Pulgar tá muito mal, muito abaixo. Não voltou das férias. O Léo Ortiz, cara, tá fazendo partidas irreconhecíveis. Eu sou um dos maiores fãs do Léo Ortiz em território nacional e ele tá irreconhecível, assim. Inclusive... Foi um dos piores em campo. E de postura, assim, de feição. Postura, dá pra ver que ele parece que ele tá desanimado, assim. Parece que ele não tá conseguindo jogar e isso tá desanimando ele. Eu diria que ele tá jururu, inclusive. Sim. E tivemos uma discussão recentemente sobre a diferença... Borocochô. Exato, então. A gente discutiu a diferença entre jururu e borocochô. Eu acho que ele tá jururu. Ele ainda não está borocochô. Porque se ele tivesse borocochô, acho que o Felipe nem escalaria ele. Porque o borocochô, a gente chegou à definição ali, um grande grupo de escolásticos e especialistas em tudo e em nada. A gente chegou à conclusão de que borocochô é pior. Como é que tá de novo? Eu vou concluir aqui que vai dar bom. Mega, o bom da gente fazer... Tá travando tudo, hoje tá um caos aqui, foda-se, aqui é o podcast da verdade. Mas aí é uma coisa boa da gente fazer a nossa identidade visual ali meio antiga, que mesma hora que travou é porque travou. A gente tá no VCR aqui, estamos presos dentro da telinha. A tela da TV me deixou muito, muito burro demais, já dizia o outro. E aí qualquer coisa a gente culpa é estilo, não é falha técnica. Tem que botar a bombril na antena. Exatamente. Mas é isso, assim, tipo, o Ortiz tá irreconhecível, errando passe. Eu até acho que contra o Fluminense ele jogou bem pior do que ontem. Ontem ele foi mal, mas assim, porra, o Pulgar também, cara. Aquele segundo gol ali, o lance do primeiro gol, que é o de cabeça do Luciano, porra, uma merda. Eu até vou ver a altura do Luciano aqui. Luciano, São Paulo, altura. Nossa, escrevi altura com U, idiota. 1,81. Eu achei que ele fosse mais baixo, então me irrita um pouco menos. Mas assim, é um lance de desatenção, tanto que se você for reparar no gol, o Luciano, ele entra entre o Alexandro, que tá tentando corrigir uma merda ali, e o Léo Pereira, ele tá num espaço ali que ele consegue encontrar. Então, assim, é um lance de desatenção total da defesa que, porra, acontece, beleza ali. Mas, cara, o segundo gol, pô, é inacreditável, porque o Flamengo perde a bola e volta trotando para a defesa, o time num ritmo completamente abaixo. E aí, na hora de tirar o Pulgar, dá o gol, assim. Então, assim, porra, são 4 gols que o time titular toma, 3 foram dados, porque contra o Fluminense foram 2 gols dados pros caras. 2 gols, assim, de graça. E agora contra o São Paulo, esse gol de graça que é o gol da virada. E aí, porra, você tendo que subir a ladeira, complica tudo, né? E, porra, impressionante como o Luciano marca gol contra a gente, né, mano? Dá essa informação na transmissão ontem. Ele tem 20 partidas contra o Flamengo e 8 gols. O Flamengo é a maior vítima dele na carreira. Olha isso. E se eu não me engano, né, pela informação que o repórter passou, não ficou claro. Eu não sei se isso é só pelo São Paulo, porque ele ainda tem contra o Fluminense. Se eu não me engano, ele tem gol
pelo Fluminense contra o Flamengo. Mas vale destacar também o cruzamento do Enzo Dias, o lateral esquerdo do São Paulo, foi na medida. Foi uma mesmo. bola. Aliás, fez uma partidaça esse Enzo Dias, um ótimo valor aí do São Paulo. Isso, falando do São Paulo rapidinho, a gente vai ter que ver como é que esse São Paulo vai desempenhar, né? Porque a impressão ficou muito ruim, o time tá jogando muito mal, mas, pô, eu acho que tem material pra trabalhar, principalmente se usar a base. O tal do Mike, o lateral direito, é muito bom, cara. Excelente lateral. Muito bom. Eu ontem acho que jogou bem. O Marcos Antônio é muito bom. O Marcos Antônio. Tomara que a gente consiga beliscar, né? E tal. A chegada do Danielzinho também, o Danielzinho, bom jogador, bom valor que chegou do Mirassol. Bem interessante também. E o São Paulo também vinha de uma fase meio ruim, né, no estadual. Sim. Então, não é como se o São Paulo estivesse voando no estadual, estivesse melhor que o Flamengo, qualquer coisa do tipo, né? Veio também numa fase complicada no estadual, mas parece que o São Paulo compreendeu melhor o que significava o jogo. Não, eu acho que é isso, assim, eu acho que, porra, longe de ser crise ainda, lógico, você vai entrar no Twitter, vai estar uma crise do caralho, o pessoal já pedindo Felipe Luiz fora, chamando de gente burro, pardal, essas paradas que, porra, aqui a gente vai tentar evitar ao máximo, se deixar levar por isso. Mas, porra, é o momento de parar e ver o que dá pra melhorar. Talvez seja o momento de... E aí, ó, lógico, porra, eu queria muito ouvir o Felipe falar disso, mas eu vejo toda a coletiva do Felipe Luiz, mas ontem eu achei que as perguntas foram fracas, assim, pô, achei que não tocaram no ponto que tem que tocar. Eu queria muito ouvir o Felipe sobre planejamento, assim, ele não chegou a falar sobre isso, sobre o que fazer pro planejamento dar certo se, porra, essa semana, porque no fundo foi uma semana de diferença, né? Será que essa uma semana faria diferença? Foi os jogos que deu merda? Porque... O planejamento foi traçado, foi modificado e mesmo assim não deu o resultado esperado, né? Então tem algum equívoco aí. Eu acho... E aí é 100% de achismo de alguém que não entende sobre isso, não sou profissional. Eu acho que talvez a gente poderia estar melhor se tivesse uma semana mais de preparação, mas não dá pra saber, porque a questão do jogo é que, aí isso é uma coisa que eu vejo vários especialistas falarem, é que a grande questão do jogo é que você perde 1 dia e meio de preparação. Então, o ideal, até que o próprio Felipe já falou, são 4 dias de preparação para os jogos. E acho que a melhor fase do Flamengo ano passado foi justamente na Copa do Mundo de Clubes, que tinha 4 dias de intervalo entre jogos, que você consegue ter 1 dia inteiro para recuperação física dos jogadores, que demanda pra caralho, é muito complicado, e depois 3 dias ou 2 dias e meio de preparação. E isso, com os jogos que a gente teve jogo quarta, jogo domingo e jogo quarta. Então, assim... Quarta joga, é um dia que não tem treino. Então você já tira esse dia de preparação. Quinta é um jogo inteiro para recuperação. São 2 dias de preparação, sexta e sábado. Então você diminui muito a margem de preparação do time e nesse momento a preparação física é o mais importante mais até do que a tática, né? É verdade. E tem uma complicação de que agora a gente tem uma decisão, né? Pela frente. A gente vai encarar um Corinthians aí... A gente vem de uma confiança em baixa, né? Por conta de todas essas atuações ruins do time principal. Bateu o Vasco, beleza, que também não é lá grande desafio, porque ficou o Vasco também está em processo de reconstrução aí. Ficou muito feio para eles, porque aquele domínio do Flamengo diante do Vasco, pô, o Flamengo claramente... Principalmente por causa dos jogos seguintes, né? Porque o Flamengo não é essa máquina toda que apareceu no jogo contra o Vasco, sabe? Nesse momento da temporada, não é. A gente ainda está se encontrando ali. Então, realmente ficou feio pro Vasco. Mas agora vamos ver como vai ser a preparação aí pro jogo contra o Corinthians, que é o primeiro jogo que né, nesse começo de temporada aí, que é o que mais vale, né? É o que mais vale. Agora a gente tem um título em disputa, vamos ver qual vai ser o Flamengo que a gente vai encontrar nessa partida. Inclusive, eu te pergunto, qual é o Flamengo que você acha? O Flamengo do Vasco ou o Flamengo do jogo contra o Fluminense? É isso que eu ia falar. Eu acho que assim, eu não sei o que o Felipe vai fazer, mas eu acho que o momento pede escalar quem tá melhor fisicamente. Ver quem tá melhor fisicamente e bota pra jogar. A minha impressão é que o Vitão surge como um nome possível, até por não ter jogado ontem. Ele me pareceu bem fisicamente, porque, porra, obviamente não foi jogar contra o Paris Saint-Germain 1 mês atrás, praticamente. Então, assim, ele teve um tempo maior de descanso, acho que ele tá bom. Pô, o Paquetá talvez seja, se puder, talvez seja possível, porque ele tá um tempo sem jogar, mas tá no meio da temporada, então, assim, já pode ser que seja
pra entrar jogando. Fisicamente eu acredito que o Paquetá chegue pronto. Né? O próprio Rossi, ontem eu achei ele fisicamente mal, desatento. Teve umas 2 bolas ali que quase escaparam dele. Talvez isso seja... A concentração foi um grande problema nessa partida. Só que aí é aquela parada, né? Eu acho que a concentração, ela segue um pouco o físico. Porque se o físico não tá dando conta, você passa a ter uma certa questão de concentração também. Se o teu corpo não tá correspondendo, a mente não vai junto. Então assim, acho que Jorginho é bem capaz de não jogar, porque ontem, assustadora a fase dele, assim... A fase não, mas a condição dele... Acho que desponta o Everton como um bom nome. Talvez a dupla seja Everton e Pulgar. Imagina, o Pulgar tá mal, mas tá um pouco melhor. Tava bem. Jogou bem. O time perde ali na parte, né, de criação ali a partir do meio campo, mas pelo menos ele cobre os espaços, ele faz o trabalho realmente de carregar o piano ali no setor de meio campo para poder, né, deixar a galera da frente trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Não, e ele tá com muito mais confiança, ele tá jogando mais pra frente, ele tem demonstrado uma melhora. Tá evoluindo, né? Tá evoluindo, óbvio. Jogador jovem, tá evoluindo. Assim, óbvio que no Twitter já tem gente querendo a caveira dele, porque, assim, no Twitter você consegue diferenciar quem entende de futebol e quem não entende. Assim, eu não entendo de futebol, mas eu dificilmente fico falando merda por aí no Twitter, entendeu? Eu baseio minha opinião no que eu vejo as outras pessoas falarem e aí bato com o que eu acho, né? Então, assim... Porra. E tem que ver também se tem o tiquezinho azul, né? Se tiver o tiquezinho azul, faz muito sentido ser bait, né? O famoso bait para tentar tirar um trocado do Elon Musk, que acontece bastante, cada vez mais na futebol Twitter ali. Exato. Porra, tá um negócio chato de acompanhar. Não é exclusividade do Brasil, não, né? A gringa também. Não é. Direto rede bait. Sim, e aí é isso, né? O Everton, eu acho que ele tem evoluído, eu acho que fisicamente ele tá mais apto a jogar ali do lado do Pulgar. A Arrascaeta não dá pra escalar. Acho que ele não tá pronto. Tá mal, né? Tá mal. Aliás, o segundo tempo foi muito nítido, assim, a queda física do Flamengo. Porque, inclusive, o Bruno Petti falou sobre isso, né? Com esse novo calendário da CBF. A gente vai ver nesse início de Brasileirão uma queda física dos times no segundo tempo que vai ser uma constante. Assim, vai ser realmente... os segundos tempos das partidas vão ser bem menos intensos do que a gente espera. Pelo menos nesse início de Brasileirão. O Carrascal ontem é foda, porque assim, eu acho que é aquela parada. Eu já tive muita essa discussão com os amigos sobre o Gabigol, né? O Gabigol ele tem uma parte positiva muito grande e uma parte negativa muito grande também, só que as duas coisas andam juntas porque andam juntas com todos nós. A gente é um todo, o que a gente tem de bom pra oferecer e o que a gente tem de ruim. O Carrascal, pra gente ter o bom do Carrascal, a gente precisa ter o ruim, cara. E ontem eu acho que foi um exemplo do que o Carrascal pode ter de ruim, assim. Eu achei ele desconectado do jogo. Desatento, dando balão aleatoriamente no meio campo, que, beleza, é bonito e tal, mas no momento ali de segurar o jogo, distribuir, ele não foi tão bem. Não sei se... Eu fiquei com a impressão de que não rolou um entendimento ali do Flamengo de que já era um jogo valendo, sabe? Pareceu. Pra temporada ainda. Até nas substituições eu achei isso, assim. O deixar a dupla Pulgar e Jorginho ali, eu achei que faltou do Felipe esse entendimento ali de que o jogo tava valendo, porra. Quem tava segurando a marimba ali era o Everton. O Pulgar, desde o começo do jogo, tava parecendo muito desconectado ali da partida. Aquelas mudanças ali, me pareceu que o Felipe já tava muito de acordo com o que o livrinho tava mandando, de acordo com as regras, no caso, que é o que a preparação física tava pedindo pra próxima. Me pareceu que ele não tava conectado com o jogo ali, e aí isso também queria ouvir um pouco dele. Mas... E é fora também entrar em campo já pensando na partida seguinte, né? Tipo, já pensando no jogo contra o Corinthians, né? Então, meio foda isso. Eu acho que assim, é isso. Sem muita crise, foi uma derrota irritante, mas eu não imagino que esse seja o cenário do Flamengo pro restante do ano. Acho que pode ser até positivo para dar uma certa acordada depois do Flu também. São 2 derrotas, o Flamengo do Felipe Luiz não teve 2 derrotas ainda, seguidas. Então, eu acho que pode dar uma acordada e é isso. Vamos ver o que o Flamengo pode fazer contra esse Corinthians. É uma final. Esse time tende a ficar mais ligado em jogos que valem. Eu acho que tem uma questão de
de nível de conexão com o jogo que acontece em vários momentos desse time. Muitos jogadores experientes, né, acostumados a jogar final, então eles devem chamar essa responsa ali, botar aquela pressão, no bom sentido, né, na cabeça da galera, para, olha só, aqui a gente está disputando o título, tá? Não é para entrar na mesma displicência que vocês entraram na última partida, não, porque aqui o buraco é mais embaixo. Então vamos fazer o trabalho direito e sair com mais um caneco. Eu acho que deve rolar essa... Acho que tem uma questão desse time em algumas partidas, assim, menos... Não sei, eu não quero ser injusto aqui com o time também, mas eu acho que às vezes em partidas mais fáceis, entre aspas, o time deixa baixar a energia um pouco, assim. Eu não acho nem que é injustiça, cara. A gente viu muito isso na temporada passada. Isso aconteceu mesmo. Entra com um nível de concentração completamente diferente, assim, pensando em, né, jogo decisivo. Eu acho que é até um pouco natural, assim, porque você não vai concentrado pro jogo principal e pra um jogo aleatório, mas tem que saber balancear isso, porque é lógico que o Flamengo se apoia muito, no sistema de jogo, confia muito que é um sistema de jogo que vai eventualmente trazer a vitória, que vai eventualmente trazer os resultados, mas tem que ter um pouco dessa leitura de que às vezes, tem que jogar, às vezes você vai ter que dar mais com o adversário, porque o adversário também tem formas de compensar essa diferença, e a gente vê isso em diversos momentos, assim. Ontem acho que ficou muito claro isso, mas vamos ver, né, cara? Eu acho que projetando pra domingo, acho que é isso, né? Acho que é um jogo grande, afinal, me preocupa muito a torcida em Brasília, porque não lembro de uma partida em Brasília que a torcida sinta o jogo, que faça o que tem que fazer, mas de qualquer forma a gente vai ter caravana de organizada para essa partida, então pode ser que isso dê uma equilibrada. O Corinthians, eu acho um Corinthians fraco, eu acho um time fraco do Corinthians, acho que o Dorival tem muitos méritos em Copa, então também acho que é um jogo traiçoeiro por causa disso, mas acho também que é um Dorival que arma um Corinthians abaixo do que o time poderia oferecer, mas ao mesmo tempo é um time que tem jogadores decisivos. O Yuri Alberto pode decidir, o Memphis, se jogar, pode decidir, o Bidon, se jogar, pode decidir, o Garro, eu sou fã pra caramba, pode decidir também. Ontem, inclusive, o gol do Corinthians contra o Bahia na derrota por 2-1 foi um passe do Garro pro Bidon entrando na área pra decidir. E vamos ver, né, cara? Vamos ver. Eu vou trabalhar, não vou conseguir assistir a partida, mas depois vou pegar os lances e tomara que a gente saia com essa vitória aí, porque, tudo que a gente menos precisa é esse clima de incerteza, né? Esse clima de crise que, acho que hoje ainda não tá 100% instaurado, mas, se perder domingo, com certeza vai ser aquela crise das boas, né? É a oportunidade de virar a chavinha, né? De realmente afastar esse princípio de uma fase aí, deixar tudo isso pra trás, né? E conseguir, né, tocar a temporada da melhor maneira, porque em que pese todas as questões de planejamento, de condição física do time e tudo mais, o que importa é o resultado dentro de campo, né? O que realmente conduz a torcida, o que faz o clima pesar ou ficar mais leve, é resultado dentro de campo. Então a gente esquece desempenhos ruins e com um título dá mais tranquilidade para a rapaziada poder trabalhar nesse começo de temporada. Vamos aproveitar aqui o momento, vamos interromper aqui nosso podcast, porque o momento pede, né? Lucas Paquetá de... Olha aí, ó. De Jovem Flá. De Jovem Flá.